pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Top Money. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Tesouro Direto. Nos programas anteriores a gente fez uma promessa para um espectador que a gente teria um programa específico sobre Tesouro Direto para tirar algumas dúvidas, o pessoal entender melhor, ser um pouco mais detalhado. Então esse programa é hoje. Novamente estamos aqui com os nossos amigos Ricardo Pereira, André Massaro, o Antônio de Júlio e o Conrado Navarro. Eu queria perguntar para o André o que ele acha do Tesouro Direto, o que é, se ele acha que é uma alternativa interessante. Fala um pouquinho para a gente a sua opinião sobre o Tesouro. Tá, então a gente tem que ver o seguinte, o Tesouro Direto hoje ele é o último refúgio da renda fixa. Então assim, um investimento de baixo custo, seguro, garantia do governo e ainda paga taxas de juros acima da inflação. Então quem está buscando ainda alguma rentabilidade tem que correr para lá. É o que basicamente nós e a grande maioria dos especialistas em finanças, consultores, etc., tem recomendado para as pessoas que vão para o Tesouro Direto, pelo menos enquanto ainda dá para ganhar algum dinheiro ali. E para saber o que é o Tesouro Direto é o seguinte, Tesouro Direto é um investimento de renda fixa e todo investimento de renda fixa ele pressupõe que nós estamos emprestando o nosso dinheiro para alguém. Investimentos de renda fixa pagam juros, então a gente sempre empresta dinheiro. Seja no caso de um CDB, que a gente empresta dinheiro para o banco, na debênture a gente empresta dinheiro para uma empresa. Até quando a gente empresta dinheiro para um amigo, é uma operação de renda fixa, nem que seja a juros zero, mas existe uma taxa de juros. No caso do Tesouro Direto é empréstimo para o governo. Quer dizer, ou para o governo fazer política monetária ou para o governo financiar o seu déficit. E uma coisa interessante, aí já revelando um pouco da idade, né? Até alguns anos, isso na época que eu trabalhava em instituição financeira, investir em títulos do governo era uma coisa inacessível para pessoas físicas. As pessoas só conseguiam investir nesse tipo de título através de fundo de investimento. Era algo reservado para os investidores institucionais e profissionais. Mas de alguns anos para cá, o Tesouro Nacional, em conjunto com a Bolsa, criou o Tesouro Direto, aproveitando toda a expertise da Bolsa com plataforma de negociação, home broker, aquelas coisas todas que a gente conhece, para fazer a estrutura tecnológica mesmo, que permitisse às pessoas comuns, pequenos investidores, investir no Tesouro Direto. Então, é uma iniciativa, isso existe nos Estados Unidos, inclusive, né? Tem até o mesmo nome, chama Direct Treasury lá. Basicamente a mesma coisa aqui, quer dizer, uma plataforma de negociação que permite as pessoas diretamente, daí o nome Tesouro Direto, investir nos títulos do governo. Sem intermediários, né, pagando alguns custos, então taxa de administração em algumas corretoras, outras são isentas de taxa de administração, mas assim, sem aquelas taxas de fundos que são altas, são taxas mais baixas, fica uma coisa bem mais confortável para o pequeno investidor. Então, só para resumir, o Tesouro Direto é o governo se endividando, ele faz uma dívida, o investidor, pessoa física ou não, empresta dinheiro para o governo paga uma taxa para esse investidor. Então, a gente está emprestando dinheiro para o governo, olha que chique. Exatamente. Resumindo em curtas palavras, é isso. Então aquelas pessoas que reclamam do governo, que falam não, que o déficit público é um tremendo problema, o governo tem que parar de se endividar, essa pessoa não pode investir no Tesouro Direto, porque senão ela vai estar caindo em contradição. Ela está emprestando dinheiro para o governo e reclamando ao mesmo tempo que o governo está pegando dinheiro emprestado. Você falou um dos últimos refúgios da renda fixa no Brasil, eu diria para você que é no mundo inteiro, porque acho que não tem lugar nenhum que tenha ainda esses mesmos percentuais que o Tesouro Direto paga no Brasil. Sim. Por exemplo, se alguém só por curiosidade quiser ver na internet, pesquisar o equivalente americano ao Tesouro Direto brasileiro, o sujeito vai tomar um susto de ver as taxas que pagam lá. Quer dizer, não paga nada, perde da inflação. Então nós ainda estamos numa situação muito privilegiada. Legal. Existe uma certa confusão, tem alguns títulos, algumas séries de títulos, às vezes elas entram em negociação no site do Tesouro, às vezes o governo retira. Então, atualmente, eu quero perguntar para o Navarro, quais são os títulos disponíveis para o pequeno investidor, para o investidor pessoa física, e qual a característica de cada título em relação a prazo, se é atrelado a algum índice ou não, se é pré-fixado, se é pós-fixado. Isso que eu quero te perguntar para explicar melhor para a gente. Legal. Eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa falar de títulos é essa questão que você falou do que é pré e do que é pós-fixado. Quer dizer, então, entender na renda fixa o que significa pré e pós-fixado.
Então quando você fala que um investimento em renda fixa ele é pré-fixado, é porque no momento em que você contrata aquele produto, que você compra aquele determinado título, você já sabe quanto vai receber na data de resgate, na data do vencimento daquele investimento, daquela aplicação. Quando você compra um título pós-fixado ou faz uma aplicação em renda fixa que é pós-fixada, esse retorno que você vai receber no final, ele depende de algumas variações de índices, possivelmente da inflação, que é o mais comum. Então a sua rentabilidade vai ser uma taxa que é fixada no momento da compra, mais uma variação de um índice, e portanto ele é chamado de pós-fixado. Quer dizer, o retorno que você vai ter efetivo, você só vai saber quando esse dinheiro cair na sua conta ou quando você liquidar aquela posição. Então a diferença de pré-fixado e pós-fixado eu acho que é importante para a gente definir quais são os títulos e aí entender em que momento eu devo escolher por um ou por outro. Existe um certo conservadorismo então dentro do próprio universo desses títulos então? Eu acho que o principal depende do objetivo do investidor. Quer dizer, se ele, vamos usar alguns exemplos aqui de acordo com os títulos. Quer dizer, basicamente hoje a gente tem 5 opções que o investidor pode escolher. Essas opções são, no caso das pré-fixadas, as letras do Tesouro Nacional, conhecidas como LTN, e a nota do Tesouro Nacional série F, a NTN-F. Quer dizer, esses títulos você já sabe quanto vai receber no momento em que você compra aquele título. O que acontece com esses títulos, por exemplo? Quer dizer, aquela história assim, você sabe que a Selic está numa trajetória de queda, por exemplo. Então, que não é o nosso caso hoje, quer dizer, a gente está a gente vai ser um repique, isso, a gente está naquela tendência ainda é de isso. queda. Se você vê esse cenário, quer dizer, se você vê que a Selic pode cair e o governo já sinalizou isso, quando você compra, por exemplo, uma LTN, você vai ter uma rentabilidade fixada naquele momento, que provavelmente vai ser maior, porque a Selic vai caindo. Então você vai ter uma rentabilidade interessante para aquele período dali à frente. Então, esse é um exemplo de quando uma aplicação pré-fixada pode ser interessante, né? No caso da LTN. No inverso, quando ela é pós-fixada, o ideal é você atrelar a inflação, que é o título que a gente tem a seguir. Quer dizer, as 3 modalidades que a gente tem de pós-fixada são a LFT, e a LFT ela não é atrelada à inflação. A LFT, que é a letra financeira do Tesouro, ela é relacionada à Selic. Então, à medida que a Selic varia, esse título vai pagar essa variação de Selic. E você tem aí sim os títulos relacionados à inflação, que são a NTN-B, que é uma série que está relacionada ao IPCA, então atrelada ao IPCA, então você vai receber uma taxa fixa mais a variação do IPCA. E nessa opção, os pagamentos de juros, os cupons, são semestrais, então você vai receber a cada 6 meses um pagamento de juros, que você pode reinvestir ou não, a gente vai falar um pouquinho disso. E você tem a NTN-B principal, que também está atrelada a um indicador de inflação, mas que só vai pagar os juros no final daquele período contratado. Então na data de vencimento, na data de resgate. Se eu saio antes? Se você sai antes, você está vendendo o seu título antes da hora e você vai depender do valor de mercado daquele título. Então o ideal para quem compra um título atrelado à inflação é ficar com esse investimento até a data do vencimento, porque ele corre o risco de vender antes e perder, porque ele vai vender por um valor de mercado que pode estar abaixo do valor que ele pagou pelo título. Então essa relação ela é importante. Normalmente quando a gente fala de inflação, é melhor você ficar com o título até a data do vencimento. Legal, tem um conceito que as pessoas não entendem muito bem, que é a questão de quando a taxa de juros da economia sobe, a rentabilidade do título cai. Então, para ficar bem claro aqui, eu vou dar um exemplo com números para vocês. Exemplo, tá? Não são as taxas que a gente está observando atualmente lá no site do Tesouro, mas para ficar com um número redondo. Por exemplo, imagine uma LTN que no dia do vencimento tem um valor de R$1.000. Se a taxa de juros estiver em 10%, por exemplo, e a pessoa comprar esse título um ano antes do vencimento, tem todas as pequenas taxas do Tesouro, da taxa de custódia, enfim, mas só para resumir, 10%. Ele compraria esse título atualmente por cerca de R$909. Então vai render 10%, daqui a um ano ele vai vender por R$1.000. Se a taxa de juros subir, o rendimento do título vai cair. Por quê? Porque esses mesmos R$1.000 que ele vai receber lá no vencimento, ele vai comprar agora com um desconto de 15%, que é a taxa Selic exemplificada. Então esse mesmo título seria comprado por R$870, mais ou menos, para arredondar. Então é importante lembrar, sempre que a taxa de juros sobe, a rentabilidade do título cai. Por isso que é muito importante ficar de olho na Selic, porque se a Selic está para cair, é legal comprar agora. Se ela está para subir, espera um pouquinho, ou ninguém tem essa certeza, mas
dá para ficar de olho na Selic. Isso falando de títulos pré-fixados, mas nos pós-fixados esse comportamento se observa também. Eu acho que a vantagem, assim, para a gente resumir essa questão de tantas sopa de letrinhas aqui, a gente tem que usar uma colinha, porque realmente são muitos títulos. Eu acho que o importante é pensar no seguinte: se você quer garantir o poder de compra, o título atrelado à inflação ele é a melhor opção. Se você é uma pessoa conservadora, porque você tem certeza que você vai receber um percentual mais a inflação. Então, você naquele período está protegendo o seu capital e você só vai resgatar na data de vencimento, então você garante que você ganha alguma coisa mais a inflação. Então, você está protegido de eventualmente perder poder de compra, o que pode acontecer em outras aplicações. Eu acho que essa é uma dica legal, a poupança, por exemplo, quer dizer, uma dica legal para quem é um investidor mais conservador, e para ele o título do Tesouro, especialmente a NTN-B e a NTN-B principal, são ótimas alternativas. Importante lembrar também, esse exemplo que eu acabei de dar, o Conrado estava falando, que é possível rentabilidade negativa no Tesouro Direto também, porém num prazo menor. Se você esperar até o vencimento do título, provavelmente sua rentabilidade é positiva, mas no curto prazo, se a pessoa, esse exemplo que eu acabei de dar, se a pessoa comprou o título por 909 hoje e a taxa subir 50% amanhã, um exemplo radical, mas só para ilustrar, o valor do título vai cair. Então é possível rentabilidade negativa no Tesouro, embora no longo prazo seja muito raro isso acontecer. E aquilo que está contratado no momento que você contratou, se você fica até a data do vencimento, você tem garantido que aquele vai ser o retorno que você vai receber. Então, um exemplo, se é uma NTN-B atrelada à inflação IPCA e está lá 3% mais a variação do IPCA, se você fica até a data do vencimento, você vai receber os 3% mais a variação do IPCA naquele período. Então é importante, acho que é legal esse alerta para entender que, apesar da rentabilidade negativa, se você fica até a data do vencimento, aquilo que foi acordado é o que vai ser pago naquele momento do resgate. Legal. Acho que ficou bem resumido aqui pra gente agora esse entendimento do Tesouro Direto. Eu quero perguntar para o Tony, agora recentemente, agora na virada de 2012 para 2013, tivemos algumas novidades aí no funcionamento do Tesouro Direto. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, parece que agora tem maneira de agendar a compra, agendar a venda. Tem facilidades aí que entraram que são bem interessantes, né? Como o André citou no começo do programa, o Tesouro Direto está ficando mais direto, né? As pessoas físicas, coisas que não acontecia antes. Ainda não é tão direto assim, não basta apenas ir ao banco, tem que fazer um cadastro numa corretora por aí, mas está ficando mais acessível, né? Então hoje não existe um valor financeiro mínimo para você comprar um título, existe uma fração. Então, que é 0,1 de um título você já consegue comprar. Em termos financeiros, dá em torno aí de 30 até 100 reais, você já consegue comprar um título hoje. Você pode agendar, né, tanto a compra quanto a venda desses títulos, lembrando que algumas operações são feitas às quartas-feiras apenas, você pode comprar a qualquer dia útil da semana e você pode agendar essa operação, então você não precisa ficar lá esperando o dia certo para vendê-los. Alguns títulos eles pagam juros que podem ser reaplicados também, em forma de mais títulos, só que é o seguinte, você pode agendar no sistema, você não precisa esperar pagamento, automaticamente isso é feito. E como foi falado aqui, o valor da aplicação caiu bastante. Então hoje tem alguns títulos que com 30 reais você consegue comprar, e para quem quiser fazer um colchão financeiro também, hoje em títulos é possível. Então eu posso agendar uma compra aí de 30 até 100 reais por mês, como é feito na poupança, automaticamente, sem me preocupar em ver se a operação foi realizada ou não. Ok, Tony, obrigado pela explicação. Agora vamos falar um pouquinho de custos. Quais são os custos envolvidos na aplicação do Tesouro Direto? O Ricardo, acho que pode explicar isso melhor pra gente. Na verdade, Sinésio, acho que todo mundo falou, eu vou falar também a mesma coisa. A gente teve bastante contato com o Tesouro Direto nos últimos tempos, né? A gente sabe que, inclusive, o Tesouro está realmente tentando facilitar cada vez mais a vida das pessoas, para que mais pessoas realmente percebam essa possibilidade que é realmente interessante. Então, é importante que a pessoa que está assistindo o vídeo pare um pouquinho, entra no site do Tesouro Direto, verifique também, porque algumas taxas e negociações que são feitas podem variar, né? Então é importante que você, no momento que estiver pensando em fazer esse investimento, procure um pouquinho mais de informações. Então ele vai pagar uma taxa de custódia para a BMF Bovespa, que hoje está em 0,30% ao ano, sobre o valor dos títulos que ele for comprar. Ele também vai ter que pagar, dependendo do agente de custódia, uma taxa que pode variar de acordo com cada agente. Falando agora um pouquinho da questão dos riscos,
Ele tem um risco do crédito, mas até aí, se o governo dá o calote, né, nele, ele vai ter dado o calote primeiro. Muita gente. Fizendo um sistema completo. O famoso risco do governo quebrar. O governo quebrar. O governo tem a máquina de imprimir dinheiro. Praticamente zero, mas teoricamente ele existe. Ele existe, então é importante a gente citar. Tem um risco de liquidez, tem um risco operacional e tem um risco do mercado. Então não a gente pode dizer que o Tesouro Direto, a aplicação, é um dos investimentos mais seguros que existem. Inclusive porque uma das mais... Se for sacar os títulos dele, por exemplo... Se eu sacar, acabou. Inclusive porque ao fazer uma aplicação de renda fixa no banco, o banco provavelmente vai investir em títulos públicos, vai cobrar uma taxa de administração para você por uma coisa que você pode fazer diretamente. Exatamente. Então o risco do banco é muito maior do que lá no Tesouro. Eu acho que é legal complementar uma outra informação também. O Ricardo falou dos custos. Esse do agente de custódia, que quando a gente fala a palavra agente de custódia, às vezes assusta um pouco as pessoas. Então, ou é a corretora, quer dizer, que você abriu conta para usar e comprar e vender títulos através da corretora, ou é às vezes o próprio banco, quer dizer, a corretora do banco. Os grandes bancos também têm as suas corretoras que você pode usar para isso, dependendo se isso for mais fácil. Então, o agente de custódia é a instituição que vai intermediar e vai facilitar essa compra e venda dos títulos. Essas taxas que esse agente de custódia cobra, elas estão no site do Tesouro Direto. Então existe uma tabela que vocês podem acessar no site do Tesouro, que é o tesourodireto.gov.br, e lá existe um link mostrando quanto cada um dos agentes de custódia cobra para você usar o serviço deles de compra e venda de títulos. Então é legal porque tem um ranking, né? Quer dizer, não é um ranking na verdade, é uma tabela, uma lista que vocês podem olhar e de repente achar aquelas que não cobram essa taxa. E existem corretoras, existem agentes de custódia que não cobram essa taxa. Então, basicamente, a gente está falando de um custo de 0,30 que seria a custódia, né? E isso é para a gente ver que é um custo muito mais baixo do que um fundo de renda fixa que, sei lá, cobra uma taxa de administração não menos do que 1%, é o que a gente vê por aí, normalmente 2% ou até mais. Então, eu acho que o título do Tesouro Direto é uma aplicação bem bacana, eu mesmo invisto nos títulos já há um bom tempo e acho que é um investimento seguro, né? O Ricardo falou dos riscos, eu acho que vale a pena. Não sei se vocês concordam comigo, se todo mundo tem essa mesma opinião. Da renda fixa, quem quiser ter uma rentabilidade aí é a última fronteira. Lembrando que o cadastro, a abertura de conta no agente de custódia é obrigatória. Você não consegue investir direto no Tesouro Direto, você precisa de um intermediador, que é o agente de custódia, que geralmente é uma corretora ou distribuidora. Porque da onde vai sair o dinheiro, quer dizer, você tem que transferir o seu dinheiro para esse agente e esse dinheiro vai ser usado para comprar o título e depois, quando ele for te pagar, tem que cair numa conta corrente, quer dizer, numa conta que está atrelada a um agente. Então acho que essa realidade eu falei que assusta, porque muitas vezes as pessoas falam, pô, agente de custódia, o que é isso? Meu banco não serve, a minha corretora não serve, e a pessoa fica com medo. É mais complicado de falar, assim, tentar explicar do que na prática. Porque na prática sem dúvida. Bastante. É a primeira vez que você compra. As corretoras independentes, que são ótimas, e tem dentro do banco também, é só ligar para o gerente. Quase todo banco já tem uma corretora. Então é só ligar e cadastrar, seus dados já estão lá, é super simples. Obrigado, Navarro. Chegamos ao fim de mais um programa Top Money. Se você tiver alguma dúvida sobre esse programa, sobre outros, ou algum tema que queira enviar para a gente, por favor, entre em contato pelas redes sociais. No Twitter é @TopMoneyTV, no Facebook também, facebook.com/TopMoneyTV. Mande suas dúvidas para a gente que a gente vai responder com o maior carinho aqui para vocês. Até a próxima!